Amigos do Mosaico, este é um programa que certamente vai ser diferente dos outros. Nós vamos fazer hoje uma viagem pelas paisagens de São Paulo, especialmente, e vamos ter como guia um amigo meu de escola, do tempo do ginásio, que se chama de desenhista, mas na verdade é um dos mais consagrados pintores brasileiros. Eu estou falando de Gregório Gruber, que tem 64, né? Nós não devíamos revelar a nossa idade, já está revelado, e tem uma longa tradição e uma longa história de retratar a nossa cidade. Gregório, por que essa fixação com a paisagem, por que essa fixação com São Paulo? Eu respondo sempre que a pergunta mais clássica, né, que habito São Paulo e fui criado, né, assim, apesar de eu ter nascido na Baixada, né, eu fui criado sempre. Então, o meu primário foi no Clube Regatas Tietê. Aham. Tem coisa mais... Ok. E a água ainda estava limpa naquela época? Tava. A água ainda era limpa. Tava. Muito bem. Tinha piscina, um clube, né, já ouvi falar, né, Clube Claro. de Regatas Tietê. Aham. Do outro lado era o Espéria. Isso. E aí eles faziam competição de barcos, quer dizer, passei um primário maravilhoso, né? Uhum. E aí você me conheceu no ginásio, já não foi tão maravilhoso assim? Não, no Não. Caetano, Uhum. aí já era uma escola diferente, né? Apesar de, depois com o tempo eu vi que nossos cursos foram muito elevados, né? Na época. Assim, a escola modelo na época era o melhor ensino, né? Me fala uma coisa, Mário Gruber, teu pai, É. deve ter sido com certeza uma forte influência. Total. Total. Ele insistia para que você pintasse ou Nunca desenhasse? nada, ele era assim, não. Não. Nem não triscava em nada. Nada. Assim, e deixava à vontade, né? Mas você via ele pintar? Não, eu fui criado, convivendo, mas só fui morar mesmo com meu pai com 14 anos. Eu nunca morei assim com Não. ele. Eu sempre Ok. morei com a família da minha mãe, com a minha mãe, tudo. Aí com 14 anos eu fui morar com ele, aí foi a complementação da educação, foi observar mesmo as pessoas que frequentavam. E ele na época, foi uma época assim, o auge dele, né? Então para mim foi muito... Apesar de na época a gente não achar, né? Isso aí não tem importância. Esse curso que eu fiz lá, essa convivência que eu tive. Não, hoje eu vejo que foi, todos os estágios que eu fiz, que aí eu fazia estágios sérios, né? Porque ele era um professor super, né? Assim, Considerado. e assim, muito erudito, né? Então, aí eu tive a oportunidade de naturalmente ter toda aquela parafernália. Você diria que você teve várias influências, você diz. Sim. Quais são as influências importantes no teu trabalho? Inclusive eu posso dizer, a primeira deles é ele, né? Ele o pai, mesmo, O pai. o O pai. pai sempre é uma figura assim, mitológica, né? Claro. Agora o pai tinha uma tendência, por ele ter uma tendência que coincidia com a minha, assim, uma coisa hereditária, assim, de nós sermos assim observadores e desenhistas, porque, como eu te falei, né? Não sei se eu vou repetir, mas quer dizer, depois eu fui para a pintura, cada um foi para um lado, assim, mas quer dizer, o nosso cerne, a nossa base é o desenho, a observação, né? Que é uma coisa assim muito que foi desprezada, mas é uma coisa básica na história da arte, né? É o olhar, né? O olhar. Gregório, eu ia perguntar sobre as suas influências. É uma pergunta interessante, eu acho, para o telespectador, porque você se especializou ou você se apaixonou por retratar paisagens. E a arte, como a gente a conhece, veio vindo no sentido de cada vez se abstrair mais. Isso é uma volta, para mim, pelo menos, quase que romântica. Para responder isso, me fala um pouco das tuas influências. Então, assim, garoto, eu já gostava, assim, né? Que eu já te falei do Van Gogh, né? Que meu pai me levou nos Diários Associados, lá do MASP. E ele perguntou no final qual era o meu pintor predileto, quando eu tive 9, 10 anos, né? Eu falei Van Gogh, logicamente, já foi o que absorveu, né? E aí foi na sequência Gauguin, Rembrandt, que era o máximo, né? Pois Rembrandt, eu o sei que máximo. você gosta. Claro. E aí as ramificações, né? Dürer.
Aí, quer dizer, eu entrei mais no século XX, né? Aí nossos contemporâneos, Picasso e as vanguardas todas, né? Que a gente foi muito susceptível, né? Todas as mudanças, né? Sabe? E aí a gente virou assim um multimídia, né? Porque aí faz tudo, né? Faz pintura, faz aquarela, faz escultura, faz performance, estuda música, quer sambarcar o mundo com as mãos, né? Daí depois vai concentrando mais, né? Agora, no momento, eu estou assim, mais especificamente nas coisas mais tradicionais também, assim, mas sempre misturando já todo esse conhecimento. Quando você fala de multimídia, o público mais jovem, que gosta de tudo rápido, líquido, superficial, imediato, pode achar que um dia você se achou pintor, teu pai era pintor ou desenhista, e você virou um pintor. Isso deu trabalho? Nossa, você falou no ponto fundamental que ninguém fala, né? Do sofrimento, da dúvida, da angústia, ele vai para lá, vai para cá, não se ajeita, sofre. Aí é tudo ruim. E outra coisa, querer fugir total da profissão do pai, né? Que era o meu... Queria. Fugir total, não era uma péssima profissão, né? Que era só mal falada. Só mal falada. Mal visto. E aí, eu nunca, nossa, a profissão que me pegou, eu nunca quis ser pintor. Artista nem pensa. Eu vejo que você não teve muito sucesso em fugir da profissão do pai, mas ao mesmo tempo fez... Não, mas aí foi uma coisa natural. Aí foi gostoso, porque eu não querendo, a coisa, pelo exercício, eu fui agraciado, assim, né, de coincidir, né? Sem querer nada, com nada, né? Assim, muito querendo fugir sempre, porque eu sou muito não assumido, assim, né? De querer pular o barco para fora, né? Assim, né? Então, sim? Assim, pular para fora do barco? Sei. Mas, ao mesmo tempo, me parece que você se deu o trabalho, por exemplo, de copiar... Isso, não, eu sempre fui bem, assim, obsessivamente caretão. Me dá algum exemplo. Sempre segui as normas, talvez assim, do conhecimento mais técnico, assim, da parte que todo mundo despreza. A artesania está condenado, a arte morreu, o cinema acabou, tudo foi condenado, né? Tudo foi condenado. Nada serve para nada, dá para os outros fazer. E eu sempre gostei do exercício, né? Quer dizer, eu sempre quis fazer, né? Porque o gosto é fazer, né? Assim, que a máquina fotográfica faça, que o outro faça, que você dê o outro, que você projete, mas chega uma hora que você gosta de exercer, né, o negócio. Tem alguma coisa em São Paulo que você ainda não retratou? Tem alguma coisa que te incomoda, que você, puxa, eu tenho um plano, tem alguma coisa que eu gostaria ainda de fazer nesse sentido? Sempre tem, porque nunca isso é inesgotável, né? Assim, a paisagem, uma cidade, né? Ainda mais essa dimensão que tem São Paulo, quer dizer... E voltando assim à história das influências também, só para fazer esse link com a paisagem urbana, assim, que esse gosto assim pelo paisagismo, pela figuração, o Mário Scheber falou no meu livro que é uma tendência do século XVII, da Holanda, dos países nórdicos, né, que depois voltou um pouco para a Espanha, assim, mas, quer dizer, uma história da pintura que se baseou muito no retrato da... Aí falo muito do Hopper, né, comigo, né? O Hopper foi uma ligação com o século XVII lá, das influências que os Estados Unidos teve dos nórdicos, né? Da Holanda, da Bélgica, da Alemanha. O Hopper traz um pouco de personagens para o seu primeiro plano. O Hopper eu acho que tem, assim, que ele mostra o momento americano. Assim, isso que é muito assim, também o momento americano era muito ruptura e ele era o cara tradicionalzinho, sabe? Então ele foi muito obscuro na vida, né? Só que quando ele morreu, explodiu, porque o americano viu, poxa, foi o único que tinha essas influências bem tradicionais, assim, aqui. Que aí ele mostrou isso para o mundo e aí ficou, né? Porque aquela história de mostra a sua aldeia, que você vai ser internacional, é uma regra básica, né? Assim, né? Claro. Todo mundo é sempre muito arraigado à sua raiz, né? O Hopper também era um cara preocupado ou que de alguma forma retratava a solidão? Que mostrou, sabe, já assim, o lado psicológico, né, assim, do personagem contemporâneo, moderno,
E hoje nós achamos que é antigo, mas ele é moderníssimo. Né? Assim, Ele é mesmo. Assim, sabe, tem uma hora que não tem mais querer rupturas, porque é único, né? Há uns anos atrás, um prefeito aqui de São Paulo acabou com o outdoor e acabou com os letreiros na frente das fachadas, ou pelo menos disciplinou. E, de repente, as fachadas reapareceram pela cidade. Como elas estavam muito maltratadas e acabadas, os proprietários dos imóveis foram obrigados a tomar algumas providências. Isso, de alguma forma, te ajudou? Inclusive, eu tive uma encomenda de fazer um prédio que estava todo pichado, todo com outdoors. Aí, como foi uma encomenda, eu tirei tudo. Depois de uns 2 anos, tá ali o quadro. Ah, é? Aquele ali, ó. Exatamente. Por acaso tá ali. Nós vamos depois dar um close nele. Esse agora, ele... Aí você vê a data, foi antes da Cidade Limpa, né? E aí tá assim, né? Muito bem. Foi também, aquilo que você falou no começo, assim, da paisagem real e a paisagem imaginária, né? Assim, eu estou sempre assim, no meio, assim, né? O real e o imaginário. E cada vez eu sinto que eu sou mais o imaginário, assim, mais lúdico, né? Gregório, para terminar, você alguma vez se imaginou como um realista mágico? Não. Isso era o epíteto que davam para o meu pai. Para o teu pai? Você sabia dessa? Sabia. Realista mágico, que teve uma coisa na época, né, anos 60, tudo. Sim. Realista mágico, que não se fala mais nessa palavra, né? Não. Bom, trouxemos de volta. Uma coisa bem obscura, assim, que ninguém fala, que na época se falava muito, né? Para terminar, mais uma vez, uma recomendação para a nova geração. Assim, se dedicar mais assim a pensar com a sua própria cabeça, né? Assim, não ficar. As influências são interessantes, mas olha, tem que desenvolver uma coisa mais pessoal, né? Assim, uma coisa mais interior, assim, que o mundo não está para isso, né? O mundo só quer nivelar todo mundo pelas tendências, pelos rótulos, né? Então acho que não só para os pintores, né? Isso é um conselho que eu dou como artista, mas é um conselho geral, né? Muito bem. Gregório, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e aqui no seu ateliê para uma conversa com o Mosaico. Confesso que foi muito agradável, porque foi uma conversa muito elevada, que não é sempre que a gente consegue se expressar, né? Nós modestamente agradecemos e voltamos já já.